um podcast sobre ciência e um monte de assunto que quase ninguém entende direito. Especial Elas na Ciência. Sabe quando a ciência ultrapassa os muros da universidade e chega em todos os lugares? Mais do que isso, sabe quando o conhecimento tem o poder de contagiar uma família e mudar a realidade dela? Pois é essa a história que vamos contar neste episódio do especial Elas na Ciência. Duas irmãs, Flávia e Márcia Clemente, que se encantaram pelo serviço social, seguem lutando contra o racismo e o preconceito, fazendo ciência e mudando as realidades que encontram. Eu sou Marília Félix, estudante de jornalismo e estagiária aqui na Diretoria de Comunicação da UFPE. Eu sou uma mulher branca, de estatura mediana, com cabelos curtos, cacheados e castanhos e uso óculos. E eu sou Laís Ferreira, jornalista, pesquisadora, também trabalho aqui na UFPE. Sou uma mulher de pele clara, tenho cabelos cacheados, castanhos, aqui na base do pescoço e também uso óculos. E agora que você já nos conhece, vamos conhecer as personagens desse episódio. A família Clemente sempre entendeu qual era o significado de união. Nesse lar recifense, não existe propriedade privada. Tudo sempre foi compartilhado entre todas as pessoas. A mãe, Gilda Maria, professora e auxiliar de enfermagem, e o pai, José Carlos, primeiro engenheiro civil negro formado numa universidade pública em Pernambuco, criaram as 4 filhas sobre o verdadeiro significado de união e amor. Pessoal, estou nesse momento utilizando óculos, batom vermelho, brincos, da cor preta. Sou uma mulher negra, tenho cabelos crespos e estou nesse momento com um coque lateral. Sou nordestina, sou nascida em Recife, no município do Recife. Faço parte de uma família, de mulheres negras, E em relação à ciência, eu sou uma pesquisadora, estudiosa e professora do Departamento de Serviço Social da Universidade Federal de Pernambuco e estudo o campo das relações raciais, sobretudo no que diz respeito a tudo que se refere às mulheres negras, Estou filiada, teoricamente, ao campo do feminismo negro, e de toda e qualquer teoria e conhecimento que questione e problematize essa sociedade racista na qual a gente se encontra vivenciando. Flávia da Silva Clemente, a segunda das filhas, começou a trabalhar aos 18 anos. O curso de auxiliar de enfermagem chegou como a oportunidade de emprego que precisava para ajudar no sustento da casa. Mas ela não iria parar por aí. Queria mais e, por conselho da mãe, decidiu cursar serviço social na universidade. A gente vem de um período de formação, de ensino médio, e também de ensino fundamental, onde aquela coisa assim, a projeção é que perfil você tem, para que curso você vai se formar para o resto da sua vida. Então, a gente não tinha segunda chance, digamos assim. O que você escolher é o que você precisa se filiar. No meu caso, eu fiz até aqueles testes vocacionais, não sei se vocês conhecem, para tentar ver qual era o perfil. Mas, na realidade, quem identificou o meu perfil foi minha mãe. É uma referência importantíssima que a gente tem, porque é uma mulher negra, que criou praticamente as filhas, sob sua responsabilidade, e que a gente sempre teve como horizonte, a partir dela, o estudo como ferramenta de libertação, como estratégia de libertação. Então, ela sempre foi muito cuidadosa nesse sentido, de que tem que estudar. Então, minha mãe identificou, no meu caso, um perfil muito vinculado às causas sociais. Eu não sabia o que era serviço social. Quando ingressei na universidade, imediatamente eu me identifiquei com a área. A gente tinha uma disciplina chamada Estudo dos Problemas Brasileiros. Então, foi ali que eu identifiquei, eu sabia que existiam problemas sociais no Brasil. Eu sabia que trabalhar não era o suficiente para a gente superar as dificuldades do cotidiano, seja do ponto de vista econômico,
né, social, dos desafios de viver na comunidade, mas eu não sabia quais eram as causas, quais as origens. E na universidade, né, com essa disciplina, a gente vai entender o processo de expropriação, de exploração, né, entre os países, né, o que é a América Latina, quem é a América Latina e quem é o Brasil na divisão socioeconômica política mundial. Então, ali, de imediato, eu me identifiquei. E é a partir daí que Flávia se tornou a estudante trabalhadora. Então, a minha graduação inteira, eu trabalhava em hospital à noite e, durante o dia, ia para a universidade. É algo que eu sempre conto em sala de aula, porque as dificuldades elas são muito presentes, independentemente do tempo histórico, né? Quando a gente vem de uma base popular, né? Então, de fato, não é tão somente... as condições estão dadas para a gente tão somente estudar. Não, você precisa trabalhar também para ter as condições de habitar a universidade. Era no período em que a política de assistência estudantil não era muito presente, a gente também não tinha o restaurante universitário na universidade, então a gente conta com um apoio mútuo muito grande. Durante o dia, ela assistia às aulas da graduação de Serviço Social na UFPE, e à noite dava plantão como auxiliar de enfermagem no hospital público. Nesse tempo, passou num concurso e se tornou servidora pública do estado de Pernambuco, atuando como auxiliar de enfermagem no Hospital dos Servidores do Estado. E nessa correria do dia a dia, entre livros e materiais hospitalares, o despertar para a ciência e a visão crítica da sociedade se fortaleceram diante das aulas da disciplina Estudos dos Problemas Brasileiros. Os anos se passaram, e entre as experiências como auxiliar de enfermagem e assistente social, vieram uma especialização em saúde pública na Fiocruz, estudando o financiamento de política de saúde pública, o SUS, e 4 anos de magistério. E se você que está ouvindo está achando pouco, ainda tem mais, viu? Nessa correria, Flávia ainda atuou em movimentos sociais e organizações da sociedade civil. Passou 13 anos no Gabinete de Assessoria Jurídica às Organizações Populares, o GAJOP, uma organização que se dedica à promoção e defesa dos direitos humanos. E é essa instituição, aliás, que ela continua colaborando como membro do Conselho Político. Mas, como a necessidade sempre chama, Flávia precisava ter algo mais seguro. E foi então que decidiu partir para a área acadêmica, por acreditar que era o futuro do mercado de trabalho. E trabalhar em ONG significa que você vai trabalhar não raramente por projeto, né? E o projeto ele tem tempo de vigência. Então, a cada ano, eu passei 13 anos lá. Então, a cada ano, nós éramos alertados pela gestão da instituição de que o projeto poderia ter continuidade ou não. Com a nossa formação de serviço social, leitura de conjuntura. Então, eu fiz esse exercício, apliquei para mim, e disse, olha, o cenário está apontando, né, para, né, a expansão do ensino superior, então eu entendi como sendo uma possibilidade de mercado para me engajar, porque eu sempre tive isso comigo, de que eu não poderia, em momento nenhum da minha vida, ficar desempregada. Ficar desempregada representava um déficit significativo, então, né, eu sempre fui muito disposta para o trabalho, e sempre contei com o apoio do meu núcleo familiar para me ofertar as condições de trabalho, né? Analisando a sociedade brasileira diante do racismo estrutural e pensando novas formas de conquistar os espaços universitários, as histórias de Flávia e da UFPE se cruzaram novamente. Afinal de contas, uma boa filha a casa torna. E Flávia voltou, fez o mestrado em serviço social, e em 2013 passou num concurso e se tornou professora da UFPE. Traçou os caminhos do doutorado e da própria vivência de professora e pesquisadora. Ela se encontrou como cientista social. E como cientista, Flávia atua em diversas frentes. Dá aula, orienta estudantes, integra o conselho editorial de diversos periódicos e desenvolve pesquisas e projetos que buscam questionar a realidade a partir das teorias do feminismo negro. Isso que a gente traz a importância do feminismo negro, porque a ciência e a nossa ciência, ela não é construída tão somente por teorias científicas acadêmicas, mas ela é alimentada e retroalimentada o tempo todo pela nossa interação
com as comunidades, com as pessoas que não estão oficialmente dentro da universidade, mas são pesquisas engajadas, são extensões que trazem para dentro dos muros da universidade todas essas problemáticas e questionamentos. E é buscando continuar o diálogo com a sociedade que Flávia participa de projetos de pesquisa que estudam os desafios das mulheres negras periféricas pela sobrevivência e o enfrentamento à exploração sexual comercial de crianças e adolescentes no Brasil. E esse comprometimento com as camadas mais vulneráveis da sociedade e a vontade de estar em constante aprendizado dizem muito da identidade de Flávia cientista. Flávia cientista é uma pessoa comprometida com a luta antirracista, comprometida com a sobrevivência de todos aqueles que compõem a sua família sanguínea e extensiva, né, dedicada, né, atenciosa e responsável e comprometida com o processo de formação daqueles que estão, né, partilhando comigo essa trajetória, que são os alunos e alunas. E Flávia cientista é um sujeito em constante processo de aprendizado, em constante processo de troca e de partilha. E é um sujeito, né, Flávia é uma sujeita, né, em processo de aprendizado constante, né? E também entendendo o que é, né, ser, né, uma pessoa que se constrói e se reconstrói o tempo todo. A terceira filha da família Clemente é Márcia, uma curiosa, apaixonada pela vida e que sabe muito bem o que quer. Ela é uma potência por si só. Vamos conhecer? Eu sou Márcia da Silva Clemente, uso um colar comprado no estado do Amapá, um colar indígena. Eu morei no estado do Amapá. Uma pena, um cabelo trançado, um casaco branco com uma blusa marrom. Em relação à ciência, eu sou professora da Universidade Federal do Recôncavo da Bahia, tenho formação em serviço social, graduação, mestrado e doutorado. Também sou especialista em direitos humanos e as minhas pesquisas são no campo dos direitos humanos, da política de saúde mental, álcool e outras drogas e as políticas de enfrentamento ao racismo. Tanto o racismo na sociedade patriarcal, dominada aí por uma sociabilidade estranhada no sentido de desigualdades econômicas, sociais e políticas. Capaz de se reinventar a todo momento, Márcia começou o curso técnico de edificações ainda na juventude. Mas o sonho mesmo era fazer jornalismo por causa da sua grande estrela, Glória Maria. Quando eu estive na Índia, no Nepal, que eu subi o Himalaia, eu tive com vários monges budistas que me deram, assim, alguns ensinamentos. Aí, uma vez, um disse para mim, olha, Glória, você para atingir um objetivo, você tem que caminhar. E caminhar é um passo depois do outro. Mas, por influência da mãe, que explicou o impacto do racismo na profissão, Márcia desistiu de seguir nesse caminho. E já que tudo na família Clemente é compartilhado, a trajetória de uma irmã inspirou a outra. Quando Flávia trabalhava no hospital e precisava ir às aulas da universidade, Márcia era encarregada de levar o almoço da irmã em uma roupa limpa. Foi nessas idas e vindas que Márcia assistia às aulas de serviço social enquanto esperava a irmã chegar do trabalho. E de tanto escutar, acabou se apaixonando pelo conteúdo. O resultado foi a aprovação no vestibular. E 1 ano depois, Márcia também se tornava estudante de serviço social na UFPE. Eu festejei muito o serviço social por conta
visão política da sociedade. Crítica, né? Não é essa visão de totalidade, essa visão de crítica ao sistema capitalista na sua versão mais profunda de desigualdade, de exploração, de racismo, de misoginia, de a gente estar num país que é um país que mais mata a comunidade LGBTQIA+, é um país que mata jovens negros, assim, que nem na pandemia uma criança como Miguel, aqui em Recife, teve sua vida protegida. Então, é uma profissão que não olha para essas desigualdades profundas, enraizadas no sistema desigual que vivemos e se acomoda. E, já como assistente social, ela trabalhou nos manicômios judiciários, no coletivo Refazendo, na Prefeitura de Olinda e em vários outros locais. A sua trajetória também passa por atividades com a sociedade civil, como o SOS Racismo. O projeto era uma parceria da ONG Dijumbai com o Ministério da Justiça para implantar núcleos de denúncia e combate ao racismo em 8 cidades do interior de Pernambuco. E mesmo com essas atividades em vários campos, Márcia decidiu encarar mais um desafio. Entrou no mestrado em Serviço Social, também na UFPE, com um estudo sobre as políticas de afirmação na Universidade do Estado da Bahia. Mas, como a vida não para, e como filha da UFPE também alça voo em outros horizontes, assim que terminou o mestrado, recebeu o convite para ser professora numa faculdade particular no Amapá. Uma experiência única no local onde foi bem recebida e acolhida durante os 3 anos e 6 meses de estadia. Só que a saudade de casa sempre puxa de volta. Foi nesse retorno para Pernambuco que ela recebeu a notícia de que tinha sido aprovada num concurso público como professora do curso de Serviço Social da Universidade Federal do Recôncavo da Bahia. E lá foi Márcia para mais essa experiência. 7 anos mais tarde, entrou no doutorado focando suas pesquisas no campo das políticas de saúde mental, álcool e outras drogas. Dentro ou fora da sala de aula, seja como professora ou como aluna, Márcia continua fazendo ciência. Márcia cientista é aquela que desperta o melhor de cada ser e trabalha em rede com compromisso ético com a sociedade. Márcia cientista é uma eterna aprendiz, é uma pessoa mais que feliz, uma curiosa. E nessa caminhada cheia de desafios e experiências, nenhuma conquista foi solitária. A gente sabe muito bem, na sociedade, quem nunca soltou as nossas mãos, né? E é importante, né, esse elemento, né, do ambiente tão tóxico que às vezes se torna a universidade, a gente ter algumas mãos que nos coloquem aí em condições de, por exemplo, passar no concurso público na Universidade Federal e estar entre as 0,4% de mulheres negras docentes universitárias. Então, a gente precisa, como Flávia gosta muito de conversar, se aquilombar, mas no sentido de perceber realmente quem é antirracista nessa sociedade. E aí a gente tem algumas experiências importantíssimas de pessoas no Departamento de Serviço Social da UFPE que, ao perceber o talento que a gente tinha no campo do ensino, da pesquisa e da extensão, fez um investimento na gente, né, de buscar esse espaço que foi construído. E é essa união que marca as trajetórias das irmãs Clemente. Elas pesquisam juntas, publicam juntas, participam de simpósios e mesas redondas juntas. Juntas, elas fazem ciência. Sempre criadas com o propósito de uma ajudar a outra, a palavra competição não existe no dicionário dessa família. E se elas chegaram lá, é porque os ganhos foram compartilhados. Porque a gente também foi constituída dentro de uma lógica familiar em que os ganhos, né, frutos do trabalho, não são exclusivos para meu gozo e uso pessoal. Ele é do coletivo. Então, nesse exercício, o trabalho ele fez parte. Eu trabalho desde os 18 anos, oficialmente, né? Não tinha perspectiva de pós-graduação, mas de me formar o quanto antes para
trabalhar e assim colaborar com as melhores condições de vida de minha família. É esse pensar coletivo que marca a existência de Flávia e Márcia. Mais do que isso, a coletividade presente nas irmãs Clemente é o motor que impulsiona a vida de tantas outras mulheres e representa a importância de mais mulheres negras fazendo ciência. Mulheres negras cientistas são importantes porque, apesar da invisibilidade, somos numérica e qualitativamente únicas. Somos riquíssimas de ancestralidade, de presencialidades, incentivadoras de existências repletas de historicidade, genealogia e de justiça. Somos a própria revolução. A importância da gente ter mulheres negras cientistas é saber que a gente, né, que somos pessoas, que somos humanas, que somos seres dignos de respeito, de afetividade, de amorosidade. É ser representante e representativa de toda uma luta ancestral, que tem história que se inicia em África, de civilizações importantíssimas, né, que atravessam esse Atlântico, subjugadas, sofridas, né, e resistentes. E eu sempre reporto o seguinte: se estou aqui hoje, é porque todos aqueles, né, que atravessaram toda a tortura e sofrimento e construíram esse país sobreviveram. Então, sobrevivem através de mim, e eu espero ser respeitosa e suficientemente estar honrando esse lugar. A história dessas irmãs cientistas é o verdadeiro significado de potência e coletividade. Gostou e quer saber mais sobre essas mulheres? Segue a gente nas redes sociais. É @Desteoriza no Instagram, Facebook, Twitter e TikTok. Aproveita também para seguir o Desteoriza no seu tocador de podcast preferido, aí mesmo onde você está ouvindo a gente. E tem muito mais nesse especial Elas na Ciência. Ao longo de 8 episódios, a gente vai te mostrar as trajetórias de 16 mulheres cientistas de diversas áreas. Tem gente da informática, história, serviço social, saúde, biológicas, literatura e por aí vai. E todas brasileiras, viu? A cada semana chega um novo episódio com as histórias de 2 cientistas. Fica de olho que no próximo episódio a gente vai te apresentar 2 pesquisadoras que usam a informática, o design e a engenharia para ajudar as pessoas. Esse episódio do Desteoriza foi produzido por Jonas Lucas Vieira, teve pesquisa, entrevista, roteiro e apresentação de Marília Félix e Laís Ferreira, edição de Laura Marinho, pós-produção de Felipe Silva e design de Lodovico Soares, Sandra Chacon e Marcos Melo. A gente te espera no próximo episódio. Até lá!